Boa tarde, senhor presidente. Acabei de contar os integrantes aqui, os conselheiros que já fizeram login. Temos 15 conselheiros, portanto, já temos quórum suficiente. Se o senhor quiser abrir a sessão, já podemos. O seu áudio está desativado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vamos, então, para o primeiro item, ata, leitura, discussão e votação. Em discussão. Em votação, os conselheiros que concordam com o conteúdo da ata permaneçam como estão. Aprovada. 2. Expediente. Nós temos a inclusão em pauta do processo 8288-2020. A origem é o UDESC-ESAG, Secretaria de Ensino e Graduação, interessada é o Marcos Valadares. O assunto é a solicitação de segunda dilatação de prazo para a conclusão do curso de Ciências Econômicas. Tem como relator o conselheiro Delcio Pereira. Eu coloco em votação a inclusão do processo 8288. Os conselheiros que concordarem com a inclusão deverão permanecer como estão. Aprovada a inclusão. Vamos para a ordem do dia. O processo 3.1.28.889/2020, a origem é do Aldesc Cearte, diretora-geral. A interessada é a professora Maria Cristina Rosa Fonseca da Silva. Encaminhou uma CI, proposta de alteração do artigo 7 da Resolução 66/2014 do CONSUNE, que dispõe sobre o estágio curricular na UDESC, e o relator conselheiro Carlos Alberto Bart. Com a palavra, conselheiro. Boa tarde a todos. Apenas pergunto se estão me ouvindo. Sim, conselheiro. Perfeito. Então, vou ao relato. Eu peço licença ao presidente para pular o histórico, visto que ele não é essencial para o entendimento da análise. Então, faço a leitura aqui da análise. Tudo bem, professor. Então, obrigado. Então, nós temos aqui, conforme já mencionado pelo senhor presidente, o assunto, a matéria, a proposta de alteração do artigo 7º da resolução número 066/2014 CONSUNE, que dispõe, então, sobre o estágio curricular na UDESC. No que diz a respeito à análise, em primeira instância, cabe aqui definir de forma objetiva a proposição que deu origem à matéria ora em análise, que é possibilitar, via alteração do artigo 7º da resolução 066/2014 CONSUNE, que técnicos universitários possam também ocupar a função de coordenação geral de estágios dos centros de ensino da UDESC, função que atualmente pode ser ocupada com exclusividade por docentes da universidade, segundo o regramento estabelecido pela supracitada resolução. Essa proposta, conforme já mencionado, nasceu como um manifesto da Direção-Geral do SEART, que sabiamente observa que o artigo 70 do Regimento Geral da UDESC não limita que a coordenação de estágios seja exclusiva a servidor docente. Determina apenas que seja servidor efetivo. Logo, busca-se uma adequação da Resolução 066/2014 CONSUNE para que, enquanto norma menor, não vede o que o regimento geral, sendo uma norma maior, permite. Isso posto, no tocante à proposta materializada no processo 28889/2020, que agora relata esta plenária, o parecer técnico segue PROEM número 011/2020, exar a sólida análise sobre a matéria, não sob o aspecto do mérito, mas da legalidade. Baseia-se em primeira instância no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução número 044/2007 CONSUNE, de 1º de 6 de 2007,
de onde destacamos dois trechos, né, dois segmentos do regimento geral em que eu peço atenção aos colegas da plenária. Primeiro, seção 4, da direção do centro, vemos aqui o artigo 70. A direção do centro será assessorada por 6 coordenadores de apoio administrativo ou acadêmico e 2 chefias de serviço designados pelo diretor-geral dentre os servidores efetivos lotados no centro, responsáveis por as funções relacionadas à administração da unidade. E aí temos aqui nos incisos, né? No inciso 1 temos Secretaria de Ensino de Graduação, inciso 2, Secretaria de Ensino de Pós-Graduação, inciso 3, Finanças e Contas, inciso 4, Serviços Legais, inciso 5, Informática, e aqui inciso 6, grifo nosso, uma coordenadoria de estágio. Também eu destaco aqui a subseção 2 do regimento do estágio, e aí eu peço atenção aqui para o parágrafo único, grifo nosso. A atividade de estágio será gerenciada em cada centro por um coordenador de apoio acadêmico. Logo, fica evidente que o regimento geral, de fato, não veda que a função de coordenação geral de estágios do centro seja exercido por técnico ou técnico universitário, desde que seja este ou esta um servidor ou servidora efetiva. Depreende-se, então, que a solicitação de que esta coordenação fique sob a responsabilidade de servidor ou servidora efetiva, seja esse docente ou técnico da UDESC, escolhido a partir de critérios específicos de cada centro, reveste-se, então, de legalidade perante o regimento geral, possibilitando, então, análise de mérito. E sobre esse aspecto, o do mérito, esse relator entende que a alteração pleiteada propõe notória melhoria, na medida que descentraliza atividades administrativas, abrindo assim campo para a melhoria do desempenho de nossa instituição. Né? Destaque-se, então, que a função de coordenação de estágios do curso segue inalterada, permanecendo exclusivamente sob responsabilidade de docente efetivo do curso. Ainda na esteira dessa proposição de melhoria do artigo 7º da resolução, esse relator traz à luz a discussão empreendida pelo colegiado dos diretores de ensino da UDESC, e lavrada em ata de reunião do dia 16/10/2020. Conforme consenso alcançado pelos diretores de ensino naquela ocasião, a presidência do Comitê de Estágios do Centro não será mais compulsória ao coordenador geral de estágios do Centro, podendo ser esta presidência exercida por quaisquer dos membros deste comitê. Na visão desse relator, a alteração se faz também conveniente, visto que cada centro de ensino eventualmente possui condicionantes e ou contextos que poderão agora ser levados em conta na escolha dessa função de presidência. Finalizando a análise, esse relator se posiciona de maneira favorável ao pleito e acredita que ambas as proposições de alteração devam ser acolhidas por essa plenária, isso à medida que adequam, flexibilizam e, por que não, democratizam a resolução, abrindo campo para maior eficiência dos procedimentos administrativos dentro da instituição. Na sequência, segue, então, a proposta de alteração do artigo 7º da Resolução 066/2014 de consumo, agora, então, em conformidade com o que permite o regimento geral do UDESC e também do 10. Então, aqui, efetivamente, a proposta de alteração. Temos aqui o artigo 7º da resolução, então, à esquerda o texto atual e à direita o texto com a proposta de modificação. Nós temos duas modificações pontuais no artigo 7º. A primeira, os colegas veem que é o inciso 1º, né? O texto original diz que o coordenador de estágio do centro, docente efetivo da UDESC, escolhido a partir de critérios específicos de cada centro, responsável pela administração e supervisão geral do estágio em nível de centro e pela presidência do Comitê de Estágio Curricular. Então, com a proposta de alteração, temos o novo texto à direita. Então, o coordenador de estágio do centro, docente efetivo ou técnico efetivo,
né, ou técnica da UDESC, escolhido a partir de critérios específicos, né, em acordo com o critério de cada centro, responsável pela administração e supervisão do estágio em nível de centro. Então, remove-se aquela obrigatoriedade de que esse elemento seja também o presidente do comitê. E para que possa, então, sanar a questão da presidência, né, eu gostaria que os colegas observassem aqui, no inciso 6, houve o acréscimo de um parágrafo, o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: o comitê de estágio curricular do centro será prosseguindo. Voto do relator pela aprovação da proposta de alteração do artigo 7º da resolução número 066/2014 de Consune, que dispõe sobre o estágio curricular da UDESC. E seria isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro, pelo relato. Rodada de 3 minutos. Nenhum inscrito, rodada de 2 minutos. Não tendo inscritos, colocamos então o voto do relator em votação. Os que concordam com o voto do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 29.957/2020. A origem é a UDESC, reitoria segue, coordenadoria de ensino e graduação, interessada ao UDESC. Assunto: solicitação de retificação da resolução 14/2020, da coordenação de ensino e graduação. A relatora, conselheira, professora Regina Schambeck. Com a palavra, professora. Sim, professor Nélio, já vou proceder à leitura do meu parecer. O Murilo continua operacionalizando aí, né, Murilo? Então, vamos lá. 7, provindo da reitoria e da coordenadoria de ensino de graduação da Pró-Reitoria de Ensino. O assunto é solicitação de retificação da resolução 014/2020, da SEG, da nossa Câmara de Ensino, publicada em 4/7/2020. Em 11 de setembro, é encaminhado pelo professor Nélio Amboni, pró-reitor de ensino, uma comunicação interna, a número 141/2020, direcionada, então, à Secretaria dos Conselhos Superiores, com a informação de que o chefe de departamento do curso de Ciências Contábeis identificou uma inconsistência na resolução 014/2020, que trata de ajuste curricular do curso de bacharelado em Ciências Contábeis do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, CEAV, da UDESC. Em 22/9, o processo é autuado no SGPE pela Coordenadoria de Ensino de Graduação. Em 23/9, o processo é encaminhado para a Secretaria de Conselhos Superiores para dar trâmite à proposta de retificação da resolução. E na mesma data, então, eu sou designada para fazer análise e emissão de parecer. Análise. O processo trata de pedido de retificação da resolução 014, que aprovou o ajuste curricular da matriz do curso de bacharelado de Ciências Contábeis do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, CEAV. No processo original, o 10.887 de 2020, que foi submetido para apreciação junto à PROEM, constavam os quadros de pré-requisitos atuais da matriz vigente e os propostos com a alteração. Especificamente para a disciplina interdisciplinar 2, ver quadro 1 abaixo. Então, aqui eu assinalei o que era a proposta anterior e no segundo quadro aqui a alteração, então, dos pré-requisitos. No inciso 5 do artigo 1º da resolução 014, há a menção de que os pré-requisitos para a disciplina interdisciplinar 2, a 71-22, passam a ser
análise de cursos, com a sigla 41ANC, Laboratório Contábil 2, com a sigla 51 Lab 2, e análise das demonstrações contábeis, 61 ADC. Esses são os corretos conforme solicitado e aprovado no colegiado. Então, como está no quadro abaixo, o que já consta na resolução está ok com o que foi proposto originalmente pelo processo enviado pelo SEAD. Porém, no anexo único da mesma resolução, a matriz curricular do curso de bacharelado, foi publicado o código da disciplina Laboratório Contábil 2, que é o 51 Lab B2, como sendo, desculpa, teve um errinho de digitação, 51 CTB2, o que difere com a matriz proposta. Então, aqui eu assinalei que no anexo único da resolução, onde ficam estabelecidos fase a fase, né, as disciplinas, os códigos, os créditos, a carga total e os pré-requisitos, houve um pequenino erro de digitação ali. Então, como pode se observar no quadro 3, constam os pré-requisitos 41 ANC, 51 CTB2 e 61 ADC, apresentando, então, inconsistência em relação ao que foi proposto no artigo 1º da resolução. E, por isso, a necessidade da retificação. Então, meu voto é favorável à aprovação da proposta de retificação da Resolução 014/2020 da Câmara de Ensino, alterando-se o seu anexo único, corrigindo a 7ª fase da matriz curricular na disciplina interdisciplinar 2, onde se lê 51 CTB2 e escrever 51 Lab 2. Esse é o meu voto. Professor Nery, a gente não está ouvindo. O microfone está bloqueado, professor Nery. Desculpa. Obrigado, professora Regina. A rodada é de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Não tendo interessado, vamos colocar em votação o parecer da professora Regina. Os conselheiros que concordam com o parecer exarado pela professora Regina permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo é o 33.419/2020, origem UDESC Reitoria COAI, Coordenadoria de Avaliação Institucional, interessado Nery Alboni, assunto solicitação de revalidação de diploma, requerente Marcelo Isri Cava, e a relatora conselheira Edilamar Kátia Adami. Com a palavra, conselheira. Boa tarde a todos. Vou relatar o parecer do processo 33.419 de 2020, conforme já mencionado, então, pelo professor Nery, nosso presidente. Trata-se de um parecer de revalidação de diploma e o requerente Marcelo Miquil. Vou deixar o último nome sem falar, porque é bastante complexo. Então, eu recebi o processo para relatar em reunião da Comissão de Ensino de Graduação do CONSUN em 12 de novembro de 2020. O histórico das etapas de tramitação constam no processo digital que iniciou em 19/3/2019. O processo teve parecer dos membros da Comissão Técnica publicado em 17 de setembro de 2020. Análise. O objeto do presente processo é a solicitação de revalidação de diploma de graduação realizado no exterior, requerido por Marcelo Miquil, brasileiro nascido em São Paulo, CPF, mencionado então na análise. O solicitante obteve o grau de bacharel em ciências, habilitação em gestão esportiva com certificação em treinamento, na data de 3/5/2017, na Universidade, então, North Greenville University dos Estados Unidos. O solicitante requer a revalidação do grau de bacharel em ciências como sendo equivalente ao curso de bacharelado em educação física do Centro de Ciências de Saúde, CEFID,
da UDESC. Cabe destacar que o mesmo apresenta o parecer dos membros da comissão técnica composta por 3 professores, sendo eles professor Vitor Pereira Costa, Lorival José Carminati e Alexandre Andrade, que avaliou o processo indeferindo o mesmo. No processo constam diversos documentos, como diploma, histórico, projeto pedagógico, corpo docente e titulação, dentre outros. Ainda consta na avaliação técnica que o histórico escolar do solicitante apresenta as disciplinas cursadas, a carga horária e o total de pontos acumulados em cada semestre entre os anos de 2012 a 2017. O solicitante cumpriu um total de 67 disciplinas, dentre as quais 35 não apresentavam similitude com disciplinas do curso de bacharelado em Educação Física do Cefid-UDESC e estão apresentados em forma de tabela no parecer da comissão técnica. Ao considerar a compatibilização necessária entre as atribuições garantidas na Resolução 9696 de 98 do Conselho Federal de Educação Física, na Resolução 7 de 2004 do Conselho Nacional de Educação, considerando a Portaria Normativa do MEC 22 de 2016, em seu artigo 17, de acordo com o projeto pedagógico do curso de bacharelado em Educação Física do Cefid-UDESC, grande parte das competências e habilidades são improváveis de serem desenvolvidas pelo curso de bacharelado em Ciências realizado pelo solicitante, não sendo equivalente ao currículo do curso de bacharelado em Educação Física do Cefid-UDESC. Destaca-se que um número significativo de disciplinas fundamentais do bacharelado do Cefid-UDESC para a formação do profissional de Educação Física estão ausentes na formação do solicitante, entre as quais Fisiologia Humana e do Exercício, Iniciação Esportiva, Recreação e Lazer, medidas e avaliações, prescrição de exercícios para a saúde, prescrição de exercícios para grupos especiais, modalidades esportivas classicamente disputadas em Jogos Olímpicos, basquetebol, handebol, natação e voleibol, estágios curriculares, entre outros. Tais lacunas são incompatíveis com a demanda do solicitante de revalidação de diploma, considerando que sua formação anterior não demonstra as disciplinas, ementas, conteúdos e avaliações, bem como as experiências decorrentes do currículo do Cefid-UDESC. Para a comissão técnica, o currículo do curso de bacharelado em Ciências, realizado pelo solicitante, não corresponde e não é equivalente ao currículo do curso de bacharelado em Educação Física do Cefid-UDESC. Os documentos apensados na plataforma Carolina Bori, meu parecer é indeferir o pedido de revalidação de diploma de graduação requerido por Marcelo Miquil. Obrigado, conselheira. Passo a palavra para o presidente. Obrigado, conselheira, pelo relato. Em discussão, rodada de 3 minutos. Em discussão, rodada de 2 minutos. Não tendo conselheiro interessado, então vamos colocar o voto da relatora em votação. Os conselheiros que concordam com o parecer da professora Kátia permaneçam como estão. Aprovado. Processo 3.4 a 3778/2020, origem UDESC, reitoria Coai, Coordenadoria de Avaliação Institucional, interessado UDESC, processo de revalidação de diploma, requerente Guber Eduardo Guerreiro Pérez, curso de Engenharia Mecânica, IES Francisco de Paula Santander, Colômbia. Relator, conselheiro, professor Carlos André da Veiga Lima Rosa. Com a palavra, conselheiro. Boa tarde a todos. Boa tarde. O processo, então, é o 33778 de 2020. Interessado é o Guber Eduardo Guerreiro Pérez e é um processo de revalidação de diploma. O histórico encontra-se no processo digital. Então, análise. O objeto do presente processo é a solicitação de revalidação de diploma de graduação requerido por Guber Eduardo Guerreiro Pérez. O requerente, eu botei o A ali, mas corrijo agora, o requerente cursou Engenharia Mecânica na Universidade Francisco de Paula Santander, São José de Cúcuta, Colômbia. E requer que o mesmo seja revalidado como equivalente ao curso de bacharelado em Engenharia Mecânica da UDESC.
A comissão técnica que avaliou o processo foi favorável ao pleito, considerando que o currículo do curso de origem contempla claramente todas as áreas do curso de Engenharia Mecânica da UDESC. O parecer técnico aponta ainda a capacidade do corpo técnico e a excelência da universidade do curso de origem. Sigo o parecer da comissão técnica. Voto do relator, faço acima exposto de parecer favorável à revalidação de diploma de graduação requerido por Guber Eduardo Guerreiro Pérez. Obrigado, conselheiro. Rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Não tendo conselheiro interessado, então colocamos o voto, o parecer exarado pelo professor Carlos André sobre o pedido de revalidação. Os conselheiros que concordam com o parecer do professor Carlos permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos o processo que foi incluído em pauta, 8288-2020. A origem é a ESAG, Secretaria de Ensino e Graduação, interessada é o Marcos Valadares. Assunto: solicitação de segunda dilatação de prazo para a conclusão de curso de Ciências Econômicas. O relator conselheiro, professor Delcio Pereira. Com a palavra, professor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. O histórico. Em 4 de 11 de 2020, o processo é encaminhado para inclusão na pauta da reunião ordinária da Câmara de Ensino e Graduação, após receber parecer técnico do coordenador de registro de diplomas e certificados da UDESC. A matéria ingressou na PROEM em 26 de 10 de 2020, após encaminhamento da Direção-Geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, com o propósito de dar seguimento ao pedido de dilatação de prazo para a conclusão do curso de graduação em bacharelado em Ciências Econômicas. Pedido este aprovado pelo Departamento de Ciências Econômicas em reunião do dia 17 de abril de 2020 e autorizado ad referendo pelo Conselho de Centro da ESAG pelo seu presidente em 21 de 10. A análise. O presente processo trata da solicitação de nova prorrogação para a conclusão de curso de graduação por um prazo de 3 semestres, sendo a primeira solicitação feita em 2018/2, com o limite estendido até 2020/2. A matéria é disciplinada pela Resolução 01/2000 do CONCEP, que determina o prazo máximo de dilatação curricular em 50% do limite de duração fixado para o curso. O artigo 3º, então, evoca que o aluno portador de deficiências físicas ou afecções que importem limitação na capacidade de aprendizagem e que esteja com o prazo de integralização curricular em vias de esgotar-se, poderá solicitar a dilatação do prazo máximo estabelecido para a conclusão do curso de graduação. Em seu parágrafo 1º, indica que a dilatação do prazo a que se refere esse artigo não poderá ultrapassar 50% do limite de duração fixado para o curso. E no parágrafo 2º, que tal dilatação poderá igualmente ser concedida em casos de força maior devidamente comprovados. A regulamentação prevê a possibilidade de conceder dilatação de prazo por um período maior do que o estipulado, devendo o processo passar também pela apreciação da Câmara de Ensino e Graduação, substituindo o CONCEP, além do trâmite na unidade de ensino de procedência. É invocado o artigo 6º, após decisão do Conselho de Centro de Direção-Geral, encaminhará o processo à Pró-Reitoria de Ensino. Em seu parágrafo único, quando o Conselho de Centro deliberar pela concessão de dilatação do prazo de integralização curricular por um período superior à metade estipulado no parágrafo 1º do artigo 3º, o processo deve ser encaminhado à apreciação final do CONCEP. A solicitação se enquadra nos motivos previstos no artigo 3º da resolução em referência e está devidamente comprovada com o relato do requerente e atestados médicos. O acadêmico está regularmente matriculado no presente semestre letivo, 2020/2, vinculado aos 3 componentes curriculares, últimos 3 componentes curriculares necessários para a integralização do currículo do curso. Um total de 18 créditos a saber: econometria, disciplina de 4 créditos, economia industrial, disciplina de 4 créditos e trabalho e conclusão de curso, uma componente com 10 créditos. Considerando o acréscimo em mais 3 semestres, o discente terá utilizado 10 anos de permanência no curso, com o mesmo processo seletivo do total de 10,5 anos possíveis, quando concede dilatação máxima. O processo recebeu prévia aprovação no Departamento de Ciências Econômicas
e no Conselho de Centro da ISAG ad referendo. Considerando os aspectos apresentados, demais elementos evocados no processo, enquanto o relator não vejo óbice para seu acolhimento pela plenária da Câmara de Ensino e Graduação. Então, o voto do relator é favorável ao pedido de dilatação de prazo. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Em discussão, rodada de 3 minutos. Rodada de 2 minutos. Não tendo conselheiro interessado, então vamos colocar em votação o parecer exarado pelo professor Délcio. Os que concordam com o parecer exarado pelo professor Délcio permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Algum conselheiro gostaria de se inscrever? Comunicações pessoais. O presidente da Câmara de Ensino se inscreve. E eu gostaria de falar para os senhores conselheiros que a presidência deverá convocar uma reunião extraordinária para o mês de dezembro, com o intuito de nós aprovarmos o calendário para o ano de 2021, para o semestre de 2021 e 2021-2. Nós também, da Pró-Reitoria de Ensino, estamos fazendo um estudo, uma reanálise da resolução que trata dos PPCs. Também nós estamos fazendo um trabalho sobre o ensino híbrido e também estamos revendo a resolução da acreditação da extensão. São esses os comunicados do presidente da Câmara de Ensino. Eu passo a palavra para o professor Celso, tinha pedido a palavra. Professor Celso. Está me ouvindo, professor Nélio? Estou ouvindo sim, professor. Obrigado, boa tarde. Aqui eu estou com um problema hoje de microfone. Eu não ouvi direito no início. O senhor já fez algumas inclusões de pauta? Só do processo 82 e 88, conselheiro Celso Carbinati. Já foi. Então. Tá Já bom, foi. Era só para ajudar, porque eu fiquei na dúvida. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Também lembrando a todos que no dia 25 de novembro nós teremos o evento sobre o ensino híbrido pela parte da manhã e pela parte da tarde. Não tendo mais nenhuma manifestação, o presidente encerra a reunião da Câmara de Ensino de Graduação, desejando a todos uma boa tarde. Obrigado.